Portal dos Anjos e das Estrelas da Luz. BID, 8 de maio de 2012, aos 3 Dimensions. Intervenção de BID. Questão: por que meu mental não encontra questão a colocar-lhe? No que você enuncia, você parte do princípio de que o mental tem um peso, uma vez que você reconhece que não há questão a fazer e, portanto, com isso, você quereria fazer-se crer a si mesmo que você não tem mais mental, uma vez que atribui ao seu próprio mental o fato de que ele não faz pergunta. E, portanto, com isso, você dá a ele um peso, uma consistência, mesmo se ele está silencioso. Isso significa que ele está à espreita do momento o mais oportuno para ressurgir. Sua questão teria podido ser não ligada à atividade de seu mental. Assim formulada, você sabe pertinentemente que, em algum lugar de você, seu mental está emboscado, em repouso, de momento, amordaçado pelo si, amordaçado pelo próprio sentido de sua experiência. Afirmar, assim, que o mental não tem pergunta a fazer-me estipula, de algum modo, que o mental está aí, mas que ele está em repouso. O truque é saber quem é o mestre a bordo de quem você é. É o mental, emboscado na espreita e que espera ressurgir? Ou então você superou, transcendeu o mental? O si está estabelecido de maneira potente, o mental nada mais pode. E, naquele momento, o que acontece? Seu mental nada mais pode dirigir. Nada mais podendo dirigir ou controlar, você tomou o controle de seu próprio mental e, portanto, você não o vê mais. A ausência de questão que você enuncia é, portanto, o reconhecimento implícito de que seu mental existe. Apreenda efetivamente que, assim, o mental não é o acusado. Você deve tornar-se e ser um mestre de seu próprio mental. Não considerá-lo como silencioso, uma vez que, de todo modo, estando encarnado, ele lhe servirá, ainda que apenas para andar, falar, exprimir-se em todas as atividades comuns de sua vida. Apreenda efetivamente que o mental apenas é um obstáculo a partir do instante em que é ele que dirige o que você crê ser. Aquele que é absoluto e em uma forma tem necessariamente um mental. Ele não está mais emboscado, à espreita, nem silencioso. A prova, eu me exprimo através desse canal de um modo um pouco específico. O que quer dizer? Quer dizer que existe o mental, mas que ele nada pode contra a potência e a integridade do absoluto. Eu não tenho mesmo que observar onde ele está, porque sei
pertinentemente que ele está a serviço do absoluto e que ele não está mais aí para renegar de algum modo o absoluto. Talvez também em nossas conversas exista em você um medo de ser maltratado, de ser assaltado por suas próprias questões. Lembre-se do que eu dizia ontem. A partir do instante em que a questão dá uma resposta que não é compreendida, você está no bom caminho, porque o mental não pode nutrir-se. Quem lhe prova que, quando ele está silencioso, ele não se nutre sem seu próprio conhecimento? Quem lhe prova que ele não vai ressurgir, como é o caso para você, em momentos totalmente inoportunos, esperando que você relaxe sua própria guarda, sua própria consciência para ressurgir? E vocês todos conhecem isso. Enquanto o absoluto não é revelado, enquanto ele não é atualizado e vivido inteiramente, mesmo nessa forma, o que acontece? O mental vai ressurgir nos momentos os mais abruptos, eu diria, nos quais sua consciência está subindo, se pode empregar essa expressão. É exatamente o que acontece para muitos seres que realizaram o si, que despertaram, de algum modo, suas estruturas desse saco de alimento. Eu vejo apenas, por exemplo, o chakra do coração. O chakra do coração é ligado ao amor, mas ele é ligado também ao mental, uma vez que foi subdividido em mental inferior e mental superior. Ou, se prefere, mental e supramental, assim como nomeou um dos anciões. E vocês fazem todos a experiência da passagem de um ao outro. Expressões humorísticas foram-lhes, aliás, dadas pelo comandante dos anciões, Om Ivanov. Eu não voltarei a isso, mas é exatamente isso. O mental não é o inimigo. É preciso descobri-lo para atualizá-lo, para vê-lo, não para refutá-lo. Simplesmente, mas efetivamente, para fazê-lo interromper, como eu exprimi ontem. Quando o mental interrompe, o que acontece? Vocês se sentem perdidos. Vocês não têm mais compreensão, vocês não têm mais conhecimento. Do ponto de vista da personalidade, vocês provam o que é chamado a ignorância. E eu lhes digo que a ignorância nesse aspecto ilusório é o que os conduz de maneira mais segura a ser absoluto. O mental não pode desaparecer porque ele é ligado de maneira indissolúvel a esse saco de alimento, a esse corpo, a essa história que não é vocês. É, portanto, importante vê-lo pelo que ele é. Saibam que vocês não podem destruí-lo, nem mesmo controlá-lo, mas podem, como eu o disse, dele tornar-se um mestre. Mas essa noção de mestria não é um controle. Essa noção de mestria não é um constrangimento. Uma vez que ele é descoberto e atualizado, do mesmo modo, o princípio da investigação e da refutação vai fazê-lo interromper. Naquele momento, não se ocupe mais dele. É o único modo de conseguir, não há outro. Todos aqueles de vocês que creem que, meditando, obtendo a calma mental, vocês vão chegar a algo, enganam-se. O mental é útil e sua memória também, para agir na ilusão, para viver, como vocês dizem, na ilusão. Ele é parte do que é ilusório. Mas enquanto a sua forma existe, não há qualquer meio de fazê-lo desaparecer.
inteiramente. Mesmo nos momentos de samadhi, ele está emboscado, pronto para ressurgir, para tomar seu próprio alimento. Se vocês aceitam isso, compreendem que não tem que lutar contra ele, que não tem tampouco que combatê-lo, vocês têm simplesmente que vê-lo, tal como ele é, tal como ele age. É nesse sentido que ontem eu lhes disse, era ver o que é o mais importante. E o que é o mais importante encontra-se mesmo no enunciado de sua questão. E é claro, se não há questão aí também, é preciso encontrar o que isso significa. Assim, portanto, a ausência de questão prova simplesmente que seu próprio mental escondeu-se. Tão bem escondido que você deve aperceber-se você mesmo que nos momentos de paz ele ressurge a nutrir-se ele ressurge e nutrir-se-á nesses momentos. Não na falsa paz da meditação, não na falsa paz do samadhi, porque no samadhi há sempre um observador. Quem observa? Quem olha? Quem o olha viver essa experiência, que não é a última, se não é o mental, ele mesmo que vai traduzir ao nível da consciência o que você vive em impressões, que lhe permite justamente discriminar o que é da ordem da alegria e o que não é da ordem da alegria. Você sabe perfeitamente identificar os momentos em que está na paz e os momentos em que está contrariado por sua própria vida. Para que isso lhe serve? Enquanto você oscila de um estado a outro, enquanto vive uma experiência e seu contrário, onde está o absoluto? Ele não é revelado. Você continua na experiência. Você deve mudar de ponto de vista. Você deve aceitar que tem um mental e que você é, na ilusão, seu próprio mental. Esse observador que permite passar do eu ao si, mas que se torna um obstáculo na passagem do si ao não si. Eu o convido a olhar o próprio enunciado de sua questão. Onde está o medo? Ele está no enunciado da questão. Reflita nisso. É muito simples. Não complique. E, sobretudo, nada faça. Vá além de quem observa. Vá além de quem olha. A partir desse instante, o mental não terá mais lugar para esconder-se. Ele não aproveitará de suas meditações. Ele não aproveitará de seus alinhamentos. E, aliás, a partir desse instante, você apreenderá a inutilidade de meditar. O alinhamento é outra coisa. Porque é o que os religa uns aos outros, na liberdade. Mas não a meditação em si. Mesmo se isso desemboque na alegria e no samadhi, você constata perfeitamente que você ali não vive 24 horas por dia. Portanto, esse estado muda. E se ele muda, isso significa o quê? Que você está ainda na ilusão. Só a ilusão muda. O real não muda. O absoluto não muda. Você está consciente disso? Você tomou a medida do jogo que joga seu mental com você? Você que eu emprego sendo não si. Apenas observando e vendo o jogo de seu próprio mental é que você consegue controlá-lo, sem querer, simplesmente ficando tranquilo, nada fazendo. Aí ele não poderá mais esconder-se, ele não poderá mais aparecer e fazer irrupção nos momentos em que você se sente na paz. Ele não terá mais tomada sobre você, ele não terá mais ação sobre você, mas você terá uma ação sobre ele. Não porque quer agir contra ele,
mas porque você se estabelece em outro lugar que não no eu e no si. Naquele momento, nada mais mudará para você. O que quer, o que quer que se desenrole, o que quer que aconteça, tudo se desenrolará à perfeição. Você não terá mais que se preocupar com qualquer ação-reação dessa ilusão. Sua vida desenrola-se com facilidade. O que quer que aconteça a esse corpo, você não será mais parte do que acontece a ele. O que quer que diga o mental. E, aliás, ele não poderá dizer grande coisa, enquanto você não o tem autorizado a dizer. Você o terá descoberto. Reflita bem. Não em minha resposta, mas no porquê dessa pergunta que nasceu de você. O que você quis mostrar ou demonstrar que não é verdade? Você é verdade. Então, vá para essa verdade. Torne-se imóvel. Fique tranquilo. Esteja na paz. Mas não a paz que flutua. Junte-se à paz suprema, aquela que não pode ser alterada de modo algum, pelas circunstâncias de sua vida ou pela ação de seu próprio mental. Questão: eu esqueci tudo do que nos foi ensinado, como as etapas celestes, e tenho muita dificuldade de compreender as canalizações. Então deixo-me viver, e a onda de vida vem até o chakra raiz. Devo continuar a deixar-me viver? Mas a resposta está compreendida em sua questão. É claro, você compreendeu tudo. Nada é preciso compreender. As cascas de cebola foram colocadas. Vocês construíram algo. O que foi construído deve ser desconstruído, não unicamente sobre esse mundo, mas também em vocês. Você escalou os degraus. Você tinha a impressão de que havia uma escada. E depois apercebeu-se de que não há escada, de que tudo já está aí. Então continue a ficar tranquilo. O que era ontem não é hoje. E o que acontece nesse caso é o que acontece nesse caso quando há uma capitulação. Capitular é render a cabeça. É não mais servir-se de sua cabeça para o que quer que seja. Eu lhes disse que a busca espiritual é uma fraude total, mas era preciso conscientizar-se disso, era preciso vivê-lo. Você fala de etapas celestes. Efetivamente, isso foi vivido. Vocês falam de realização do si. Efetivamente, vocês realizaram o si, muitos de vocês. Nomearam-no mesmo ancoradores e semeadores de luz. É verdade. Hoje vocês passam para outra coisa. Isso não quer dizer que não era verdade, mas que é uma verdade que muda, e que, como toda verdade que muda, ela é relativa. Vocês são o absoluto. O que vocês querem fazer do relativo? O único relativo que lhe resta, eu o convido a contar simplesmente o número de eu que você deu em sua questão. Você colocou o eu antes de você. Portanto, em algum lugar a onda de vida nasceu, como você disse. Mas você ainda observa a onda de vida, porque diz eu a cada início de frase. O interesse de sua questão está aí. É claro que você compreendeu que nada há a compreender. É claro que você se tem no absoluto, se é que se possa falar assim. Resta-lhe, assim, refutar todos os eu. Você crê ainda ser um eu.
Você crê ainda em sua pessoa. Resta agora a etapa final, que não é mais uma etapa, que é o absoluto. Aceite não ser esse eu, e você verá que a onda de vida lançar-se-á sem problema algum. Você não terá mais necessidade de observá-la. Você terá se tornado a onda de vida, ou seja, o absoluto. Nada o impede, exceto os eu que você põe no início de cada frase. Você tem prazer em observar-se. Você tem prazer em olhar-se. Quem faz isso? Não é você. Quem age assim? São os últimos fragmentos de seu ego. Veja-os, não os julgue, não os condene. Não dê a eles qualquer peso, não atribua a eles qualquer confiança, qualquer crédito. Veja-os, simplesmente. A partir desse instante, você será então capaz de tornar-se o que você é. É muito rápido. Eu diria mesmo que isso não depende de um tempo que se escoe. Isso já está aí. Você é isso. Você não é o eu. Compreenda o que eu digo, e se não o compreende, eu diria tanto melhor. Você aí é. Não procure compreender, não se esqueça do eu, totalmente. Você não é aquele que observa, você é além do que é observado, do que observa. Você se mantém atrás, se pode dizer, de tudo isso. Seu lugar não é aí. Capitule. Abandone toda a veleidade de eu, toda a veleidade de si. Saia daí, isso não dura. É tão efêmero quanto seu saco de alimento. Você não é esse saco. Mantenha-o, é claro, deixe-o fazer o que ele tem a fazer, mas você não é o que há a fazer. Compreenda efetivamente que há apenas isso a realizar. Enfim. E, aliás, você se aperceberá de que isso não é uma realização, porque nada há a escalar, nada há a descer, não há montanha, não há caverna. Aí está, e você será isso, além de toda montanha e de toda caverna. E, sobretudo, além de todo jogo de identificação. O que eu lhe digo é um encorajamento para o que você é, para isso. Seu eu nada tem a dizer, nem mesmo a ser. Aceite, refute esse eu. Refute essa pessoa que você crê ser. Nada de falsa humildade, nada de falsa simplicidade. Você é absoluto. É a verdadeira simplicidade, a verdadeira humildade. Nada mais ser aqui nessa ilusão. Estar nesse corpo, mas você não é esse corpo. Servir-se de suas ferramentas, mas você não é essas ferramentas. A onda de vida nasceu para você, ela sempre esteve aí. Então seja o que você é. Nada há a tornar-se. E o ego e o si, é o ego e o si que se exprimem assim. Você é o não si, e tudo se esclarece. Você apreendeu que nada podia fazer. A partir do instante em que você apreende que nada pode fazer, o eu capitula cada vez mais. Então não o ponha à frente. Você está atrás de todos esses eu. Não é por isso que ele está à frente. Ele não está em lugar algum, exceto sobre esse mundo. Você é tudo, exceto a ilusão do eu. Você é absoluto. Você é o Parabrahman. Não procure liberar-se, porque você está liberado. Não se afaste do que você é. Você apreendeu que nada há a compreender. Não critique, nem julgue o que você viveu. Era necessário para você. Eu lhe diria, deixe-se levar. Você nada tem a levar você mesmo. Você já leva esse saco de alimento. Já está bom. Deixe viver o efêmero. Não procure matá-lo. Ele se matará sozinho, no momento vindo. Você não depende de um momento, nem de um tempo, nem de um espaço. Viva o que você é. Nada há a tornar-se. Há apenas a ver os eu que restam e rir deles. Prossigamos.
Questão. Foi dito: faça o que lhe agrada. É o que amar? É o que o amor vibral? Eu sei que esse amor está no interior de mim. Eu procuro há muito tempo. A porta de acesso a esse amor que eu sou, mas me esqueci do modo de usar. A primeira coisa a fazer é parar de procurar, uma vez que você é ele. Você é amor. Como você pode ousar, imaginar, procurar o que você é? Dê-se conta do ridículo. Você é o amor. Você não é a projeção do amor, nem a projeção de algo a procurar. É preciso capitular aí também. Crer que você deve procurar em algum lugar uma porta, mesmo se exista uma porta estreita, é uma ilusão. É a sua personalidade que o arrasta a negar o que você é, fazendo-o procurar fora de você o que você é. É a estupidez mesmo da personalidade, não a sua, mas de todas as personalidades. Você vai esgotar-se, e quando estiver esgotado, você se conscientizará de que não há consciência. Portanto, pare de procurar. Pare de fatigar-se. Ame, sim. Se você coloca a questão do que é esse amor, nada pode responder-lhe, uma vez que é o que você é. Como eu posso dizer-lhe o que você é? Como eu posso definir a equação mostrando, defendendo o que você já é? Não há melhor frase do que dizer-lhe: é preciso que eu procure. Não há melhor frase do que dizer-lhe: você é isso. Mas o ego vai fazer o filtro, a barragem. Ele vai dizer-lhe: isso não é verdade. É preciso que procure. E quanto mais você procura, menos encontra. Há marcadores. Os anciões, as estrelas deram-nos a vocês. A onda de vida que chega ao períneo nesse saco. Você nada tem a procurar. Justamente. Você deve saber, sem compreender, que nada há a procurar, que nada há a ser. Ame e faça o que lhe agrada. E, se você me diz que lhe agrada procurar o amor, como você pode amar? Você não poderá jamais sair de você, suficientemente agindo assim. Capitule, renuncie, abandone toda a busca, todo estado. Nada mais procure. Fique tranquilo, imóvel. Agindo assim, você nutre indefinidamente o mental e as experiências. Aceite ficar tranquilo. Aceite nada fazer. O amor estará aí. Você será isso e, naquele momento, poderá fazer o que lhe agrada, porque se aperceberá de que o que lhe agrada naquele momento nada tem a ver com uma busca espiritual, mas efetivamente viver cada instante como um instante presente que conduz ao instante eterno. Você estará na paz, mas não a paz da meditação ou da experiência, a paz suprema, aquela que não depende de nada e não é tributária de nada, e, sobretudo, não de uma busca. É tão simples que o ego não pode aceitá-lo. Enquanto você procura, escapará do que você é. É o paradoxo aparente da pessoa, da personalidade. Considere que você é efêmero e que, mesmo essa busca é efêmera, e, sobretudo, que ela para nada serve. O amor vibral é a paz suprema. É o momento em que não há mais vazio, em que tudo é pleno, sem colocar-se questão, sem nada a procurar. Naquele momento, a onda de vida pode ser o que você é. Não procure a onda de vida, nada procure. Pare de procurar. Coloque-se em você, você está em você.
Enquanto você permanece numa busca, você projeta ao exterior, seja um amor, seja uma aquisição. Nada há a adquirir que já não seja. Aceite-o e, sobretudo, não o compreenda, porque é incompreensível. Quem quer compreender se não é o ego? Tenha-se aí, na paz. O amor vibral não tem necessidade do ego. Ele já é o que você é. A paz e a tranquilidade são essenciais. O faça o que lhe agrada é fazer tudo, exceto procurar o que você é. Ocupe esse saco de alimento como quiser, como tiver vontade, mas não o nutra mais com a espiritualidade. Não o nutra mais com uma procura ou uma busca. Aceite simplesmente viver o que a vida dá-lhe é viver, é tudo. Mas você não é o que se vive. Alivie-se. Deposite todos os fardos. Nenhum fardo é eterno. Portanto, todo fardo é efêmero e pertence à ilusão. Não há karma, exceto para a personalidade. Não há busca, exceto para o ego. Tudo que foi construído deve desaparecer. Isso não é uma perda, bem ao contrário. Então, não há qualquer luto a fazer, nada a empreender. Apenas estar no não ser. Não se vanglorie de ser. Não se vanglorie da experiência. Isso foi útil e teve um tempo na linearidade. Mas você não é essa linearidade. Você não é separado de nada. Você não está afastado de seu coração. É o ego que lhe diz isso. O ego o fará crer permanentemente que há uma falta, qualquer que seja essa falta, porque é um modo que ele tem de manter o medo e de impedi-lo de capitular. Nenhum obstáculo existe, exceto você mesmo no que você não é. Nenhuma circunstância é um obstáculo. O único obstáculo é seu ponto de vista. Saia de todo o limite. Não há qualquer limite, exceto para o ego e a pessoa. Apreenda sem compreender. Aceite sem compreender. Esqueça-se da cabeça. Esqueça-se de sua vida, se você quer ser isso. Como diria o comandante, pare de pedalar. Não há pedais e, além disso, não há bicicleta. E na expressão dele, quem delira se não é a cabeça? O coração é imutável. O que você é imutável. Não depende de qualquer circunstância, de qualquer busca, de qualquer realização e de qualquer iluminação. E de nenhum tempo, sobretudo, e ainda menos de qualquer vida. É o que você é. Você é isso, nada mais. Questão. Durante meus dias, eu me esqueço de refutar pensamentos ou outros. Quando de meditações eu refuto, então, tudo de modo global. É um bom método? Você não pode refutar tudo em bloco, porque o ego vai apropriar-se disso. É preciso refutar justamente os detalhes. Você não pode fazer um pacote de todos os detalhes, porque isso não passa, o mental não poderá interromper-se assim. É simplesmente questão de refutar tudo o que passa, tudo o que é efêmero, mas você não pode refutar de um bloco a totalidade. Caso contrário, você entra na negação e na rejeição. Não é questão de rejeitar o que quer que seja, mas de pôr cada coisa em seu devido lugar. O que é efêmero não é real. O que muda não é real. Eu o disse ontem, eu o repito. É preciso que você olhe pacientemente cada detalhe que se apresenta. Não vá procurá-los. Isso necessita, de algum modo, da posição do observador que se instala no si. Você não pode, de imediato, refutar o si. Olhe do que ele é constituído. Você não pode refutar uma globalidade, porque se eu lhe digo,
para refutar o mundo, será que o mundo desaparece? Não é o mundo que deve desaparecer, é você que desaparece do mundo, para ali voltar, uma vez que você passou, se pode dizê-lo, mas não antes. Portanto, você é obrigado a olhar objetivamente no ponto de vista do eu ou do si, aí onde se encontra o mental. Isso convém a ele, mental. Se você lhe diz que refuta tudo de maneira global, ele sabe muito bem que isso não é verdade. É justamente nos eventos cotidianos que você deve colocar-se a si mesmo essas questões. É verdade? Senão, o mental vai apreender-se disso, e não haverá qualquer ação, a investigação não será efetuada. Você não pode conduzir a conclusão antes de fazer a investigação. Há uma lógica na personalidade, no si, nessa investigação. Do mesmo modo que cascas de cebola foram colocadas e que é preciso retirá-las. Do mesmo modo, você deve desconstruir pacientemente, você também, tudo que é do domínio do efêmero. Mas você não pode desconstruir tudo de um golpe, porque o mental é astuto. Em qual momento você saberá que você é isso? Você não se colocará mais a questão, porque você o será. Veja por si mesmo que a investigação e a refutação global a nada conduz. E, sobretudo, não ao absoluto. É preciso ir ao que lhe é apresentado pela vida, por suas meditações. A negação, a rejeição, não é a refutação. Isso convém, efetivamente, ao mental. Não é questão de arranjar o mental, mas de desarranjá-lo. Desarranjá-lo em seus fundamentos, suas engrenagens, seus mecanismos. É o único modo de descobri-lo inteiramente, de vê-lo. É preciso fazê-lo trabalhar, não para lhe aderir, mas para servir-se dele mesmo. Faça-o trabalhar para refutar em sua investigação. Essa investigação não é uma vã palavra, é um princípio mesmo, fundamental, que foi descrito nos fundamentos da unidade e da não dualidade e do absoluto. É claro, seu mental vai dizer-lhe que isso para nada serve, que é estéril, que não conduz a lugar algum. Mas é claro que isso conduz a lugar nenhum para ele. Ele não quer essa investigação. Ele não quer que você refute o que quer que seja. Então, ele lhe sugeriu refutar tudo em bloco. Isso não é possível. É preciso ver as camadas, uma por uma, pacientemente. E esse pacientemente não é inscrito em um tempo longo ou um tempo curto. É fora do tempo. Você está certo de, desse modo, ter um resultado. E, portanto, de ser assim. Você não pode perder, é impossível. O conjunto desse mundo, o conjunto de Maya, mantém vocês pelo apego, pelo medo, pela falta, pela dúvida. Comece a olhar o que é o medo. Eu disse ontem que era uma secreção química. Comece a olhar o que é a dúvida. Comece a olhar de onde vem o medo. Se não é o desaparecimento do efêmero, da morte, do nada. Mas é claro que isso não é você, que é a pessoa que pensa assim. Mas é preciso que você veja a pessoa na obra, totalmente. Refutar a pessoa não é rejeitá-la para longe. Ela voltará como um bumerangue. É como se você tivesse um quebra-cabeça a construir. Você quer ver o quebra-cabeça construído, antes de construí-lo. É preciso olhar peça por peça para ver como elas se juntam. Eu não posso dar-lhe o número de peças, porque cada um tem peças diferentes e um jogo diferente. Mas esse número é finito, ele não é extensível
são os mecanismos. Veja os mecanismos, olhe-os e refute-os, um por um. Você não pode refutar a totalidade do mecanismo, enquanto ele não é visto em suas peças constituintes. É, efetivamente, o que você poderia nomear, do ponto de vista da personalidade, um jogo mental. Mas é exatamente o que eu lhe proponho. Não é um acesso ao si ou a realização do si. É ser o que vocês são, além de toda realização, além de todo orgulho, além de toda espiritualidade, além de toda armadilha, a fim de superar as experiências de todos os eus, jogos possíveis e de estabelecer-se na permanência, na imanência, bem além de toda transcendência, bem além de todo eu, jogo. Compreenda, efetivamente, que não é questão de compreender os mecanismos, de ver como eles se articulam e como eles funcionam. Simplesmente de vê-los, um por um, peça por peça do quebra-cabeça. É isso a investigação. É isso a refutação. Examine e olhe o que é permanente e você terá a surpresa de constatar que nada é permanente nesse mundo, nem você, nesse corpo. Mesmo um evento passado, tudo passa e, portanto, tudo morre. Tudo é destinado a morrer. Você não é o que morre. Você não pode encontrá-lo. Você apenas pode sê-lo. Elimine, portanto, o que não é o ser. Se você parte desse princípio e aplica essa ordem, não pode existir qualquer dúvida. Qualquer dúvida. É seguro e certo que seu mental não poderá sobreviver a essa investigação. Ele não poderá sobreviver ao que quer que seja, a não ser ao que você é. É claro, isso pode passar por episódios que você vai nomear uneante, ou que seu mental vai chamar de estúpidos, ou por cóleras. Mais um motivo. O que se manifesta naquele momento é você? Será que uma cólera é eterna? Será que o julgamento portado é eterno? Não. Uma vez que ele desaparece, assim que você faz outra coisa, a cólera também. O que quer que aconteça nesse processo da investigação e da refutação, aproveite. Olhe o que lhe sugere naquele momento seu mental. Ele mesmo, que não é você. E aí você o verá no trabalho. A investigação trará seus frutos. Ela traz sempre seus frutos. Mas quem efetuou essa investigação? Quem ousou efetuar essa investigação? Aquele que efetua a investigação terá sempre o resultado, o único, o último. É tudo isso que quer evitar-lhes de viver as espiritualidades, as religiões, as crenças. Elas querem fazê-los aderir ao que não é verdade. Elas querem satisfazê-los com essas crenças, essas adesões a ritos, a rituais, a símbolos, para satisfazer o ego e impedir que vocês efetuem, vocês mesmos, sua investigação. O mental está à espreita. Ele se crê mesmo espiritual, de momento. Ele é ávido de conhecimento. A investigação conduz à ignorância e, quando você se torna ignorante, você é isso, o absoluto. O único conhecimento, o que você é, eternidade, o que você é, de todos os tempos, de todo o espaço, para além de todo filtro, de toda projeção. A investigação deve ser séria. O mental gosta muito do que é sério, do que é lógico. É preciso estar dentro para vê-lo. Não é preciso fugir dele. Aceite-o. Na refutação, veja-o pelo que ele é. Algo que não dura. Algo que vai submetê-lo permanentemente. Há coisas novas, uma sede nova, uma satisfação nova. Mas nada dura. Tudo para, exceto o absoluto.
Aí está o que é o princípio da investigação. Aí está como fazê-la. Não se coloque a questão de saber quando ela para. Não se coloque a questão de saber se ela está completa. Porque no momento em que ela estiver completa, você viverá isso. Ou seja, o que você é, a evidência. A investigação mostrará a você que as respostas são extremamente simples. Nada disso tudo existe, mas você não pode passar de imediato na afirmação de que nada disso existe. É preciso penetrar os mecanismos. É preciso vê-los, face a face. É preciso apreendê-los, aceitá-los. Você se aperceberá efetivamente que, naquele momento, seu mental estará furioso. Ele vai dizer-lhe que o que você faz é estúpido, para nada serve. Mas é claro que isso, para ele, para nada serve. Ele vai pô-lo em cólera. Ele vai pô-lo em reações, porque ele conhece apenas a ação e reação. Se isso se produz, você está às portas do que você é, às portas do absoluto. Não a porta, mas seu mental e a sua pessoa vão compreendê-lo. Jogue o jogo. Você não é o jogo e não é o que joga, mas faça-o. Para o resto, tenha-se tranquilo. Nada procure e você constatará que a paz vai crescer, que o riso vai crescer. Qualquer que seja a cólera, quaisquer que sejam os pontapés que ele vai dar-lhe, zombando de você. Não o escute. Continue a investigação, vá ao final e não se coloque a questão de onde é a chegada. Você o saberá bem cedo, sem procurá-la. Não procure compreender aí tampouco, mas faça-o. A investigação chega sempre. Todo mundo queria realizar o si, viver a luz, viver um mundo melhor, transformar-se. Mas já falar de transformação, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer simplesmente que você está instalado no eu, porque o eu pensa sempre que ele vai melhorar, que vai transformar-se, que vai bonificar-se, mas o que você é está aí, de toda a eternidade. É independente do tempo, independente do espaço, independente desse corpo e, sobretudo, independente de seu mental. Se você observa com lógica o que acontece sobre esse mundo, tudo é apenas projeção. Esse mundo é já uma projeção, mas vocês mesmos continuam a projetar desejos espirituais ou físicos, ou, então, mais perversos. Suprimem o desejo pela meditação, vocês se extraem do mundo, crendo não mais ali está, mas vocês ali estão, ainda mais. Não é o movimento de retirada do mundo que é importante. Nada há a retirar desse mundo. Porque, se vocês querem dali retirar algo, vocês dão peso a ele, consistência. Vocês mantêm a ilusão. Toda a fraude espiritual está aí. Fazê-los crer que vocês vão melhorar, bonificar-se, evoluir, subir a algum lugar. Mas como o que é efêmero e perfeito, o que você é, pode mudar uma vírgula do que é? É o ego que age assim. Todo conhecimento é apenas uma hipocrisia. Não sejam mais hipócritas. Olhem as coisas de frente, elas não existem. Desembaraçem-se de tudo que o sobrecarrega. É inconsciência. Não há necessidade para isso, de matar ninguém, nem de detestar ninguém. Deixem os outros livres. A partir do instante em que vocês impedem alguém de ser livre, vocês estão, vocês mesmos, na ausência de liberdade. Não há qualquer relação que se mantenha. Não há qualquer responsabilidade que se mantenha. Deixem fazer o que deve fazer-se. Obedeçam às leis de seu país, mas vocês não são essas leis. Ocupem-se de vocês, façam essa investigação, vão ao fim dessa investigação. Não se coloquem questões. Fiquem tranquilos, totalmente tranquilos. Considerem isso como um jogo, e vocês se aperceberão, no final das contas, que não há jogo, e rirão de si mesmos, do mundo, mas não o riso zombeteiro, o riso da verdade, que não depende de qualquer fato desse mundo, de nada, absolutamente nada, do que sustenta esse mundo,
a projeção. Naquele momento, vocês pararão de projetar, vocês serão plenos e verdadeiros e simples e humildes, transparentes, totalmente. Aí está como se faz a investigação, ponto por ponto. Para nada serve ver a linha constituída de pontos, é preciso ver ponto por ponto. Mensagem de Bide no site francês austrasdimensions.com, 8 de maio de 2012. Versão do francês CLAG. Leiturasdaluz.blogspot.com. Transcrição e edição Andréa Protizek e Zulma Peixinho. Portaldosanjos.net.